Sejam bem-vindos à live de 3 anos, aniversário do Holoniac, Epilação a LED. O CEO, né, o diretor de inovação, Carlos Eduardo Miranda. Hoje o tema vai ser bem interessante, porque assim, 3 anos de inovação, 3 anos de pioneirismo não é algo de um dia para o outro. Muitos confiaram lá atrás sobre o que era o LED. O LED realmente faz epilação. E aí? O que é essa tecnologia? Então, muita coisa lá de trás a gente já desmistificou. 3 anos depois já tem muita coisa já boa para falar. Vocês vão ver aqui por trás, está chovendo aqui. Deixa eu... Eduardo já tá. Doutora Patrícia. Deixa eu ver se já falta. Muito boa noite. Boa noite. Eu achar aqui, o professor Rodrigo me enviou. Envia para mim, professor. Deixa eu ver o que você acha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu acho o professor Rodrigo aqui, que eu ainda não achei. Ah, vamos lá, agora eu achei. Aceito a solicitação. Quem for chegando, aquela coisa de live de praxe, né? Um assunto de inovação, um assunto delicioso de falar. 3 anos de Holoniac, 3 anos de pioneirismo, pesquisa científica nova, de um monte de descobertas. Então, envie esse conteúdo, essa live para quem já trabalha com epilação, pode ser a laser, sem problema nenhum, ou quem está interessado em inovar. Todo mundo dentro da área da estética, da saúde estética, é um tema bem interessante. Oi, boa noite, noite. professor Rodrigo. Tudo bem? Tudo Bom estar bem? aqui. Prazer, gente. Para quem ainda não conhece, já começa aqui, ó, em cima, já segue todo mundo, que tem conteúdo de física, tem conteúdo de engenharia química, tem conteúdo de pesquisa científica, tem conteúdo de tudo, para tudo quanto é gosto. E para quem, de fato, acompanha esses nomes que já são mais do que conhecidos, porque são nomes que a gente tem grande honra e grande prestígio de trabalhar juntos. Então, me apresentando, sou Michele Martins, presidente da DOC. Aqui ao lado, o barbudinho, a manchinha é o Eduardo, é o Carlos Eduardo. Abaixo está o professor Rodrigo e a professora Patrícia Frois, doutora Patrícia Frois. Vou deixar primeiro o Eduardo se apresentar, tá? Vou fazer assim. E aí a gente vai... O objetivo é ser uma conversa mega bate-papo. Não queria nada, tem um padrãozinho pra gente seguir, obviamente. Mas eu gosto de conversas, eu gosto da gente continuar com o assunto de forma interessante e até também ver as dúvidas do pessoal, que teve bastante dúvida que colocaram lá no post. Se apresente, Eduardo. Quem é você? Já está travando um pouquinho. Eduardo, seu áudio que está saindo. eu fechei o microfone para não dar eco. Entendi. Tá. Pessoal, sou o Eduardo, sou chefe de inovações da DOC. Participei ativamente dentro do projeto Holoniac, desde a sua concepção em outubro de 2016 até a conclusão do projeto 3 anos depois. E estou aqui hoje para demonstrar para vocês, para falar para vocês características físicas que tornam a fotoepilação a LED naturalmente a tecnologia superior hoje quando se trata de fotoepilação. Tá? Então, obrigado por todo mundo aí. Obrigada. Patrícia Frois, pesquisadora também. Vou deixar que você se apresente com o currículo. Gente, por favor, destrinche a gente que precisa conhecer as pesquisas. A comunidade científica brasileira agradece, porque ser cada vez mais apoiador e incentivar
Oi, Michelle. Boa noite, pessoal. Não sei se é na minha captação, é na Também. transmissão. Aqui, tá jóia. Rodrigo, boa noite, Carlos, que eu só consigo chamar de Carlos. Tudo bem, pessoal? Pesquisa, sou doutora, faço parte do International Result Group, um grupo que apoia dentro da área da estética e dentro desses parceiros, a Adox já está comigo praticamente desde que nós nascemos. Foi uma das empresas que mais acreditou e que confiou quando a gente ainda estava iniciando, dando os primeiros passos. E nós temos a característica de sempre mostrar coisas inédito, em desafio, mas a gente acaba tendo também muita novidade e muito prazer em estudar coisas tão diferentes. E, no final, muitos êxitos também, né? Então, eu tenho muito prazer em participar da equipe e de colaborar nesses estudos, nesses projetos. Oi, professor Rodrigo, obrigado, boa noite. bem-vindo. Estou muito bom aqui de novo. Eu ando meio sumido aqui, vou já aproveitar a oportunidade para falar, porque no Instagram, minha conta do Instagram, então foi meio traumático, praticamente do planeta, mas é bom estar aqui de novo, né? Essa coisa estranha, né? Quando acontece esse tipo de coisa, mas é bom. Eu sou professor também, doutor. Hoje eu trabalho na Universidade de Vai, sou professor titular da universidade, diretor de inovação e coordenador do mestrado em ciências farmacêuticas e terapêutica. Professor da USP, muitos anos, farmacologia, e também presidente da sociedade, né? Trabalho com fototerapia e modulação já há cerca de... E agora aproveitar a live para dar uma notícia. Já há 3, 4 anos no Brasil, biofotônica e lasers, que foi criada pela professora Cristina Chavantes, lá do INCOR, né? E a evidência dessa sociedade. E aí nós vamos divulgar bastante, trabalhar com fototerapia, fotobiomodulação, e aí para a gente poder também essa área aqui, especialmente, né, a medicina e obviamente a estética que a gente tanto preza e tem trabalhado. Só para terminar a apresentação, aqui em Anápolis está formando aí a parceria oficial da Adox, um grupo grande de pesquisas voltadas inteiramente para a parte musculoesquelética e estética, trabalhando com todas as tecnologias que a Adox tem. E agora, acho que a semana que vem vai chegar mais uma aqui. Então, junto aí também, eu acho que a professora Patrícia já tem o grupo lá no Nordeste, né? E agora no Centro-Oeste a gente tem a Adox também apoiando, empresa que acredita aqui na pesquisa e que tem apoiado assim sobremaneira a universidade. Então, irei agradecer e vamos lá, vamos pro fight aí. Não, e é legal você comentar, porque assim, a gente fala muito a respeito da pele brasileira, de não ter pesquisas de forma ampla, focando nesse público. Muitos equipamentos são equipamentos que vêm com a tecnologia de fora. Então, trazer isso em formas multicêntricas dentro do Brasil, com peles brasileiras, com fototipos diversos, que é a realidade de um país tropical, é de fato a gente falar sempre sobre inovação, sobre pioneirismo. Eu queria até falar, pedir para o Eduardo falar um pouquinho, primeiro para a gente falar um pouquinho de um histórico, né, para contextualizar, da evolução, do que a gente tinha antes, do conceito como um todo. E para quem não acompanha a evolução da tecnologia, entender em que passo que a gente está.
foi bom você usar o termo evolução, porque da última vez que eu estive no Evolution, eu dei uma palestra da qual eu gostei muito da palavra. Inclusive, eu tinha usado no primeiro Evolution nosso, no Estética em Rio, e eu queria muito pegar a palavra evolução, né, por ela estar ligada diretamente ao darwinismo. E eu usei a expressão darwinismo tecnológico, que não é uma expressão minha, essa expressão já existe, né? Mas a gente entender as razões pela qual algo precisa se adaptar. A chave da evolução é a adaptação, né? E o Holoniac, esse projeto nasceu exatamente por uma necessidade de se adaptar às condições Brasil da fotoepilação. Tudo, absolutamente tudo, até o Holoniac, eram em suma tecnologias norte-americanas, israelenses e euroasiáticas, somente as asiáticas para o Brasil. Todas as pesquisas e tudo da onde a gente vai buscar na literatura sobre fotoepilação não traduzem a nossa realidade. Evidentemente, a tecnologia, apesar de boa, que a gente tem em meados dos anos 90, o predomínio total da luz pulsada. Em 1996, o FDA dá a primeira autorização para o uso de laser, para hair removal, para fotoepilação, para a realização de fotoepilação com laser Nd:YAG, em 1996. Mas, de fato, essa tecnologia veio se popularizar no Brasil a partir entre 2008 e 2010, por causa do advento, né, do laser de diodo. A gente saía dos lasers de cavidade e o laser de diodo. O Brasil inteiro, a tecnologia se popularizou e definitivamente montaram-se as grandes franquias, as empresas de locação de equipamento puderam dar acesso às clínicas à fotoepilação a laser. Só que, de fato, essa tecnologia, apesar de muito boa, apesar de superior à luz pulsada, ela não é adaptada às nossas condições, às nossas requisições de uso. Sobre aspectos de funcionamento, né? Então, de durabilidade, devido ao nosso gradiente térmico ser diferente da origem desses equipamentos, então a gente buscou no projeto Holoniac consertar isso, né? E também a questão de aquecimento do spot e acesso a esse, o mais importante, da população de fototipo alto, 4, 5 e 6, que definitivamente traduzem o que é o Brasil. A resposta óbvia para essa adaptação, né, seria trocar a fonte de luz. Gente, o LED, ele já em 2017, ele já era uma realidade. Já era realidade nos carros, já era realidade dentro da casa da gente, já era realidade na iluminação pública, né? Já era realidade em outros devices médicos. Então você tinha outros equipamentos que já faziam, não com o recurso para remover pelo, mas já usavam LED. Nada mais natural, né, que o LED agora substituísse o laser de maneira, hoje nós vamos demonstrar isso, superior a outro tipo de laser de remoção de pelos, né, pela qual foi que a fonte de luz a LED dá uma resposta de eficiência termodinâmica. Essa é a palavra-chave para se tratar de Holoniac. Isso é o que foi comprovado nos estudos que os professores vão demonstrar para a gente, né, em que o Holoniac se demonstrou não é só melhor do que o laser A, B ou C, a tecnologia de laser. Então, naturalmente, a resposta para dar com durabilidade, sustentabilidade e acesso, né, acesso às pessoas poderem usar esse tipo de tecnologia, elas só poderiam ser respondidas se eu trocasse a fonte de luz a laser e colocasse uma LED. Né? Então, em suma, para eu não entrar em miúdos e falar do projeto, essas foram as razões pela qual a fotoepilação tinha que evoluir. E a adaptação, né, essa chave da adaptação estava na trocar a fonte luminosa. Então a gente tira o laser bar, tira o laser de diodo e coloca
o LED no lugar, e isso deu uma mudança gigantesca em que, desde o começo, eu sempre falei, como falamos de outras tecnologias nossas, essas respostas não dependiam da minha opinião. Opinião não é argumento, opinião a gente dá no boteco. Quando a gente tem responsabilidade, a gente precisa de pesquisadores que estão aqui embaixo, que vão contar para a gente a razão pela qual o Holoniac é a tecnologia de fotodepilação do Brasil. Não, e muito bom, muito gostoso ouvir falar, porque dúvidas é o que mais a gente tem ainda, óbvio, temos todas as dúvidas, né, Patrícia? Começamos já a obter algumas respostas. Eu queria que tu falasse um pouquinho com relação à pesquisa, um pouquinho do que são os achados, sobre a eficácia, a comparação. Já pode adiantar, porque já está em vias de sair a publicação, a revista. Enfim, vou deixar você pontuar de Tá certo, Michele. Bom, vou fazer um resumo, né? Porque realmente é um processo longo e que a gente vem trabalhando para que conseguisse chegar numa resposta com responsabilidade, com embasamento, com qualidade. Então, não foi uma pesquisa feita de... né, acordou, fez e acabou. A gente começou isso lá atrás. A Michele até veio a Natal, veio pandemia, teve um monte de coisa. E foi um longo processo para que a gente tivesse respostas seguras, né? Então, fazendo um resumo da primeira etapa, porque, na verdade, a gente fez uma primeira etapa, a gente está em caminho de uma segunda etapa, porque é necessário que se faça em etapas, não se comece uma pesquisa já dando um passo maior, né? Então, a primeira coisa que nós realizamos foi um estudo de alguns casos, né? Onde nós tratamos pessoas fazendo uma aplicação do Holoniac, avaliando desde as sensações, fototipos diferentes, grupo de fototipo mais baixo, fototipo mais alto, que era uma questão, né, que a gente queria olhar, e também fazendo uma aplicação e vendo qual o comportamento, não só o comportamento clínico, mas o comportamento histológico e, principalmente, aquele comportamento que nos dá resposta, que é o imunohistoquímico, né? Quimicamente, como que esse pelo, esse folículo, esse tecido respondeu a esta ação do LED, né? E que, na verdade, os professores que são pesquisadores sabem disso, e você também, a pobreza de informações, até do próprio laser, em relação ao mecanismo de ação no folículo e toda essa via de chegada à destruição do pelo, principalmente a definitiva, é uma pobreza grande de material na literatura. Os materiais não têm uma qualidade científica boa, nós não temos estudos, até mesmo que chegassem a responder quimicamente claramente isso, são pouquíssimos estudos. Então, o nosso passo, primeiro, a gente não tinha nem de onde se basear. O LED é uma inovação, é o primeiro estudo no mundo. Segundo, eu não tenho um estudo do laser que me desse esse caminho claro de todo esse processo para me basear, né? Existe muito mais estudo de nascer pelo do que de derrubar pelo. Aí a gente teve que ir atrás dos estudos de nascer pelo para entender quimicamente quais os marcadores que eles usavam para que a gente fizesse o caminho inverso. Então, por isso que eu falo que foi um processo longo e muito difícil. Pegamos essas pacientes, fizemos uma aplicação, separamos por fototipo e avaliamos com marcadores que analisavam a resposta do LED. Pelo é muito complicado, gente, porque ele nasce, ele cresce e ele morre, e depois ele renasce. Então, dependendo da fase que ele está, você vai encontrar ele morto, o folículo ali vai estar em processo, né, em fase telógena. Então, só olhar histologicamente não me dá resposta, porque ele pode estar numa fase telógena, mas daqui a pouco ele aparece crescendo de novo. Então, a gente teve que separar marcadores de apoptose e que fosse marcador de uma apoptose definitiva, uma morte que
realmente não há possibilidade de isso acontecer. Essa folícula, essa célula, essa estrutura, ela não vai nascer mais. Porque, como o ciclo é assim no pelo, a gente tinha que ter certeza. Então, marcamos proliferação celular para ver se essa região do bulge lá do folículo poderia estar ativa. Marcamos apoptose, usamos macrófagos, que são marcadores certeiros de que se o macrófago morreu, não tem mais o que fazer. Foi lá, vamos dizer, né, falando uma explicação popular, comeu lá a estrutura, acabou, não voltou mais. Então, tudo isso foram recursos que nos mostraram que, quando utilizado o Roloniac após 45 dias, nós tivemos, comparando a um lado tratado com um lado controle, que aquelas áreas tratadas tinham um índice de folículos que estavam definitivamente absorvidos, em fase, em degeneração, em apoptose, e que nos mostraram a certeza de que esses folículos, que esse pelo não voltaria. Então, fazendo um resumo disso aí, foi o que nós descobrimos. O mais interessante é que os marcadores de proliferação mostravam, que estavam diminuídos no lado tratado, e aqueles que sinalizavam morte celular estavam exacerbados numa quantidade que realmente mostrava efetividade. Mas é um grande passo dentro que não tem quase nada, não mostram esses mecanismos. Um achado que foi muito bacana é que a gente não conseguiu perceber diferença tendo fototipos claros ou escuros, e vai de encontro ao que o Carlos apresentou. A realidade do Brasil eu posso ser branca, mas eu tenho um fototipo, eu tenho uma genética muito misturada, e às vezes na minha realidade visual que você está vendo, não é a realidade do fototipo, isso é super discutido. Então, como a gente tem uma variação muito grande de fototipos no Brasil, é muito complicado adaptar a máquina. Se esse curso ele já consegue atuar em fototipos de maneira efetiva, com a realidade brasileira. Então, realmente, esse passo agora, nós vamos... Esse artigo já foi aceito, já está em vias de sair, a qualquer momento a gente já vai estar aí tocando, lendo, mas a gente vai para uma segunda etapa agora de análise por longo prazo, várias aplicações, mais tempo aplicando. Já tivemos alguns sinais de que a efetividade, com certeza, é maior de alguns pilotos que nós fizemos, mas a gente precisa dar continuidade para poder aumentar e dar mais ao que a gente já pesquisou. Bom, se tiverem mais algumas questões, Michele, ou se tiver que colocar mais alguma coisa... Não, até da parte B clínica, a Bia é uma clínica e aí até uma pergunta que eu ia fazer também sobre energia, por favor, de fatores que fazem essa dor. Há risco de rebote? Tem como esse tecido ser também através de uma subdose? Conseguiu escutar, Patrícia? Não, eu também realmente não. Cortou muito. Eu vou falar o seguinte, a pessoa perguntou o seguinte: uma vez que você viu o marcador de apoptose para esse folículo, se a pessoa fizer uma subdose nesse mesmo folículo que já morreu, se há possibilidade dele voltar a nascer, o que ela chamou de efeito rebote. Com certeza isso não vai acontecer. Primeiro, nós trabalhamos com um marcador de apoptose que é padrão ouro, que é a caspase clivada, e que para o folículo piloso a gente foi atrás de estudos que embasavam isso, e realmente uma subdose
não vai conseguir fazer, né, um efeito exato, porque para chegar a isso precisou ser uma dose ideal, precisou ser uma energia exata, tudo isso, né? Eu não entrei em detalhes aqui porque é muita informação, senão eu fico falando sozinha, mas tudo isso, características físicas que foram importantes e que não adianta a gente tentar adaptar ou, né, acreditar que esse efeito pode acontecer, porque uma vez o processo químico está instalado, ele está instalado. Né? Então, não existe esse questionamento dentro desse efeito. E até onde a gente saiba, né, quando o folículo realmente morre, ele morre. Então, não tem como ressuscitar folículo. Né? Não. Então... E macrófago já levou, vamos dizer, já fez o serviço também dessas células mortas que vão estar ali. E a presença dos macrófagos também foi um marcador que nós colocamos para garantir e nos dar mais respaldo ainda de que aconteceria. Sim. Perfeito. Minha internet está muito ruim, que o Thiago está colocando para você, aí. para o 4G, né? Tá ruim, tá travando. Eu, pelo menos, não estou te entendendo muito. Eu vou mudar. Continuar. Deixa eu ver o que eu faço aqui, se eu consigo me... Posso ir falando, então, um pouco, chefa? Claro, deve. Bom, eu estou muito perto aqui, minha cara está redonda aqui. Deixa eu afastar. Você pode começar a responder uma pergunta? Eu vou dar a deixa para você começar a falar. Pelo amor de Deus, tá? Explique para as pessoas que a luz, ela não tem um efeito como... Ela não é ela que retira o pelo. É um negócio chamado temperatura, tá? Sim. Falar qual é a temperatura correta para que isso aconteça. Não, então, uma coisa que a gente tinha muito, o pessoal tem muita dúvida, né? Mas o LED, né, é frio, o LED é isso, o LED é aquilo, né? Então, assim, basicamente, esse efeito de fototermólise, na verdade, não é a luz, é o pigmento que absorve, aquece e faz o efeito de termólise. Então, tem muita gente que fala muita besteira. Então, assim, é muito complicado. Acho que a Patrícia deve sofrer também quando vê tanta coisa, pessoal falando. Eu sofro quando eu vejo essas coisas, né? E, enfim, mas eu queria, antes disso daí, eu também queria falar assim, foi muito marcante para mim em 2021, quando o Eduardo virou para mim, assim, eu sempre fui muito acadêmico, né? Então, eu acostumado a dar palestra, mas em congressos assim, estritamente científicos. Esse congresso tipo feira, né? O Eduardo virou e falou para o chefe, mestre, topa um palco lá no Estética aí? Eu falei assim, caramba, né? Falei, vamos embora, né? E aí nós chegamos em 2021 lá, foi assim, para mim foi muito marcante, porque nós fizemos uma coisa que realmente só a gente confiando muito na tecnologia, no equipamento, poderia ser feito. Porque nós levamos para o palco do Estética In, né, o Holoniac, estávamos eu e a Maiara, e a gente levou para o palco do Estética In o Holoniac, uma câmera FLIR de última geração, em tempo real, filmando, né, uma modelo de fototipo, se não me engano, era 5, né, com pele bem escura, e nós fizemos ao vivo, falamos assim, olha, o que a gente fala, a gente mostra. E aí no palco da Estética 1 a gente fez a fotoepilação com o Holoniac numa modelo com fototipo 5 e mostramos, né, que não havia aquecimento da pele. Né? E aí isso assim foi, eu acho que acho que nunca tinha feito nada parecido. Logo depois a gente publicou o primeiro artigo piloto, com 6 voluntários de pele negra, né, mostrando a mesma coisa, mostrando que não havia esse aquecimento. E agora eu vejo assim, muito importante, porque está também em vias de sair um artigo novo com 120 voluntários,
né, que a gente fez aí com a Felícia, que a gente fez 120 voluntárias mostrando a eficiência do Holoniac, né, em vivo, em humanos, de fototipos de 1 até 6, né, isso é muito importante, do 1 ao 6, né, e o que aconteceu? Quando a gente fez todo o tratamento estatístico, o tratamento estatístico ele mostra, vou dar spoiler aqui, porque já está também em vídeo de publicação, o tratamento estatístico mostra que a eficiência da fotoepilação não dependeu do fototipo. Ou seja, o fototipo C2, 3, 4, 5 não influenciou no resultado. Assim, com 120 voluntários, né? Então, um trabalho também que também acho que vai ser de extrema importância, já está para ser publicado. E esclareceu uma coisa que eu escuto muito, eu já escutei isso, até de, né, falando, mas o laser tem publicação, não é verdade. No Brasil, nós não temos. Isso é balela, tá? Se você for fazer, faz um search aí no PubMed, estudo clínico com laser, fotoepilação em pele bem. Então, a gente vê, né, clínico mostrando, e o que a gente tem de evidência científica mostra, e olha que assim, a minha vida inteira eu estudei laser, né? Então poderia estar o trabalho, inclusive 2021, 2021, mostra que, inclusive, feitas com os mais miscigenados, como a Índia, por exemplo, né, que tem muita pele morena e tal, que 50% a incidência de intercorrências com laser em peles miscigenadas é de 50% dos pacientes, né? Então, tem assim, essas coisas que pessoas falam, jogam no Instagram, e etc., que não tem trabalho, que não tem aquilo, porque o laser tem... é mentira, né? Pele estamos fazendo aqui, eu, a professora Patrícia, que são revolucionários, são pioneiros, porque o Holoniac é pioneiro. Então, eu sempre falo assim, além do LED permitir uma engenharia melhor, acontece, né? Vou até atropelar aqui, mas já mencionar que a largura de pulso do Holoniac está no mercado. E que é uma grande sacada de tecnologia, porque a gente consegue entregar energia suficiente com uma largura maior, o que permite a eficiência da fotoepilação sem intercorrência. Então, as pessoas precisam parar de... tá? Assim, mais uma vez, porque a paciência da Michelle, pela própria coisa que a professora Patrícia também falou, o processo de pesquisa ele é lento, ele toma tempo. Não adianta o pessoal chegar assim, a gente começou hoje, daqui a 1 mês e meio tem resultado. Não, a gente tem, olha, a gente faz o projeto, a gente faz, né, o escopo, a ideia, uma prova de conceito, um piloto, ajusta protocolo, começa a fazer o estudo, passa no comitê de ética antes, até comitê de ética é uma coisa chata, né? Passa no comitê, começa o estudo feito já há anos, né? Então, a gente está aqui e realmente eu vejo que a Docs tem, assim, é diferenciada, porque ela entende isso, e aí eu vou falar aqui também já, sabe, Eduardo, assim, para que todo mundo me conhece, sabe que eu sou meio curto e grosso, eu tenho um compromisso assim, eu falo assim, o Eduardo e a Michelle nunca interferiram em absolutamente nada que a gente faz, entendeu? Para qualquer coisa de resultado, o que der de resultado na pesquisa é resultado, é seriedade, né? Então, assim, enfim. E aí o Holoniac está aí realmente, agora a gente fez ou
clientes ou voluntários, vamos dizer assim, com uma eficiência. Eu tenho hoje nesse estudo, pessoal, 92% dos 120 voluntários com a classificação muito satisfeitos ou satisfeitos, 92%. E não tenho nenhuma intercorrência, tipo queimadura ou coisa do tipo. Então, assim, e com essa estatística que eu falei para vocês, de que o fototipo não deu influência nenhuma significativa em termos de eficiência, quando a gente faz a estatística de 120 é um N considerável, né? Então, eu duvido que, inclusive na literatura até europeia, a gente tenha, eu nunca vi estudos com um N desse tamanho, né? 120 voluntários ou pacientes, vamos dizer assim. Não sei se eu chamo paciente. Então, o Eduardo falou, tem gente falando muita besteira sobre a luz, sobre querendo iniciar. Eu já escutei pessoas falando que o laser é melhor porque o laser é uma radiação retilínea. Aí eu falei assim, meu Deus, acabaram com a luz, com o movimento ondulatório, com a coisa toda, e aí inventam todo tipo de coisa. Mas quem está ouvindo a gente precisa diferenciar esse tipo de informação. Então, por isso, eu tenho assim, tanto respeito de estar aqui, eu com a professora Patrícia, nós dois, pesquisadores assim, raiz, né? Estamos fazendo esse tipo de trabalho aqui em parceria com a Doxas. Então, aprendam a diferenciar, né? Eu sei que é muito volume de informação na internet hoje, muito mesmo, é muito difícil conseguir discernir o que é fake do que é o que é besteira, mas aqui são duas pessoas que têm compromisso com verdade, com um extenso currículo de publicações acadêmicas, né, em revistas respeitadas. Então, vocês precisam aprender a diferença coisa, né? A parte importante que a Bia colocou aqui embaixo. Realmente se vê muita coisa por aí do tipo que não existe epilação definitiva em fototipos altos, 4, 5 e 6. E isso exatamente para desmistificar. Eu vou desmistificar, porque eu recebi a mesma pergunta, né? E assim, gente, quando a gente se propõe a dar cursos, se auto-intitular especialista numa coisa, a gente tem que se aprofundar mais, principalmente, ou mete um telefone para mim, ninguém pode falar das características do equipamento se não for eu. Então, liga para mim, pergunta para mim como é que as coisas funcionam antes de falar bobagem. Então é assim, quando você está lá com o seu equipamento de laser, pessoal, qualquer equipamento de luz pulsada, onde você tem uns quadradinhos com as cores, que são os fototipos, qual é a variável que você está ajustando ali? A variável que você está ajustando ali é a velocidade de disparo, é a chamada largura de pulso, é o tempo que eu levo para entregar energia. É uma variável de tempo. E a variável de tempo, dentro do sistema termodinâmico envolvido, ela tem tudo a ver com o fototipo alto. Porque o que acontece? Quanto maior for a minha capacidade de cadenciar a entrega dessa energia, os fototipos altos, que tem muita melanina na pele, eu vou conseguir que o que vai incomodar, porque o pelo escuro, eu quero incomodá-lo. O que eu não quero incomodar é a pele. Eu tenho que usar esse tempo maior de entrega de energia para que o calor da área-alvo consiga dissipar a caloria para as áreas adjacentes. Quando eu estou falando de troca de energia térmica. E isso é base, a gente quer falar sobre fotoepilação. E definitivamente, o Roloniac faz sim fotoepilação de fototipo 4, 5 e 6 de maneira definitiva. Da minha preocupação em demonstrar isso com pesquisadores e não com propaganda, que
a gente já demonstrou e vai continuar demonstrando, né? Então, são mitos que a gente precisa derrubar, porque a tecnologia evolui para melhor. E é isso que eu estou demonstrando aqui. E tenho dito. E assim, uma coisa é eu ler artigos. Artigo é para pesquisador e o professor, óbvio. Mas a Patrícia ainda fala que a gente não cita apenas. Né, Paty? Cortou um pouco, eu não consegui entender, Michele. Você pode repetir? Travou aí o finalzinho. Que não, vou escrever. Falou que você diz que a gente não cita apenas, a gente faz. Ah, É sim, isso? sim, exatamente. A gente fala muito isso no ERG, né? Porque citar referência é muito fácil, né? Você pega, faz busca, feito. O aparelho não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Como a gente estava com os pacientes, não tem característica nenhuma em relação ao que você... Mas citam e acabam utilizando ações como verdades e como respaldo de coisas que não têm as mesmas características. Por quê? Porque fazer uma pesquisa, porque investir num estudo é algo que dá muito trabalho, que tem que investir. O professor Rodrigo falou, não se faz da noite para o dia. E é muito mais fácil, o caminho fácil é falar e citar e comentar ou fazer marketing, como o Carlos citou, do que você realmente aprofundar, estudar, entender mecanismos, estudar e buscar formas, porque não vem nada pronto para a gente, não. Eu tenho uma experiência com a Docs que tudo que a gente estudou, a gente começou do zero. Com a criofrequência não tinha nada, a gente não sabia como funcionava. Aí ficamos lá na carne de porco e pega o porco e depois vai para a pessoa, faz cada etapa, tem problemas, dificuldades, falta de uma metodologia para seguir, quebramos a cabeça, estudamos muito e abrimos toda a base que hoje é citada no mundo inteiro de criofrequência. Até hoje, ainda seguem os nossos artigos como praticamente os pioneiros e os únicos, porque pouca coisa foi feita depois disso. Aí, quando a gente chega na questão do Holoniak, foi o mesmo caminho. Como eu falei, e o professor Rodrigo citou, e o Carlos também, cadê os artigos, né, com as características brasileiras? Cadê os artigos com toda essa, né, com o próprio LED? Não tem, né? E dificuldades de encontrar meios e caminhos para poder fazer isso. Então, é muito mais fácil citar do que ter todo esse trabalho, sentar, estudar, quebrar a cabeça, como o Carlos quebrou, para me ajudar a fazer toda a construção dessas metodologias. Como patologista, teve que ficar estudando toda a parte de marcadores para poder a gente conseguir encontrar essas respostas, porque não é igual estudar pelo do que estudar célula adiposa, do que estudar fibroblasto, cada um é um mundo, né? Então, tudo isso dá muito trabalho. E, na verdade, as pessoas sabem, realmente, seguem muito o caminho do falar e não mostrar, provar, né? Como o professor Rodrigo falou, eu faço e eu mostro, está aqui. Isso é por isso. Pronto, e não tem discussão mais. Muito bem. Tem um pessoal falando que está travando, mas assim, acho que não é culpa nossa, porque acho que é o horário, talvez. Eu para você. Algumas vezes eu senti a Michele travando, mas eu escuto bem o Carlos, eu escuto bem o Rodrigo, eu vejo todo mundo muito bem. Fala para a gente algo corriqueiro também, sobre comprimento de onda. Hoje, assim, antigamente, há pouco tempo atrás, o laser era superior a todo mundo porque ele tinha um comprimento de onda único. Que não é verdade, mas enfim. E agora, o laser bom é o laser que tem mais de um comprimento de onda. Queria que você
explicasse sobre a escolha, o que ele determina. Eu vou falar aqui, eu não sei se foi para mim ou para a Patrícia, mas eu vou falar aqui que é o seguinte, existe dentro do espectro de absorção, como eu falei assim, né, o efeito de fototermólise é o corante, não vou falar corante, é o pigmento, né, absorve a luz. Ele absorve, nesse caso, né, ele vai ter um efeito mais efetivo. E uma característica da maioria dos lasers usados na fotodepilação é que eles são um pouco mais altos, o comprimento de onda, para cima de 850, e que a gente tem, na verdade, um lado, vamos dizer assim, de comprimento de onda mais baixo, que é muito absorvido, por exemplo, pela hemoglobina, e tem comprimentos mais altos que são muito absorvidos pela água. Nessas duas áreas, né, a gente corre o risco ou de não ter efeito ou de ter uma queimadura. Por exemplo, se você aquece água, é igual ao efeito que você tem quando você vai esquentar comida no micro-ondas. Você aquece água e esquenta comida, né? E aí você tem por isso que os lasers acima de 850, por aí, eles pegam muito na água e eles têm uma incidência maior de intercorrência, tipo queimadura mesmo. Nessa janela que o Holoniac trabalha, é como se tivesse uma espécie de um vale, porque você está entre o pico de absorção aqui de 600 e pouco aqui da hemoglobina e o de 850 lá com água. Então, ele trabalha nesse meio aí, né, fugindo do pico da hemoglobina e fugindo do pico da água. Então, ele pega, e aonde a melanina ainda tem uma grande concentração. Então, o que acontece? Ele ativa a melanina absorve essa luz, mas nem a água nem a hemoglobina você tem menor absorção por esses dois outros cromóforos, né? A água e a hemoglobina, e aí a gente tem uma efetividade. Essa também é uma outra né, do Holoniac, do Carlos aí, do pessoal, né, da Adox, porque foi certeira, né? Então é isso, esse além, obviamente, da largura de pulso que você, como o Carlos estava explicando, né? Quando você vê a energia total entregue, ela função, potência vezes tempo. Então a gente, na verdade, assim, se eu entrego mais tempo, eu consigo baixar um pouco a potência e eu tenho intervalo de relaxamento térmico, conseguindo a mesma energia para fazer a fotodepilação. Então, você brinca com esses parâmetros e ainda você está nesses dois cromóforos, da melanina fugindo da água, globina e da água, e pegando a melanina. Então, realmente é diferenciado. A resposta sobre equipamentos que fazem uso de 5D, 40D. Gente, agora é a oportunidade que vocês têm de fazer pergunta para eles que têm que responder. Porque evidências para demonstrar para vocês. É quem vende é que tem que demonstrar as evidências para vocês. Tá? Gente, vocês estão falando que está travando, eu não estou sentindo ninguém travando. Não está travando. Com relação à dor, doutora Patrícia, existe uma fotodepilação de fato? Bom, dor é um parâmetro muito subjetivo. Esse é o primeiro a considerar, porque você pode ter, né, diferentes análises da dor e a gente não pode padronizar e dizer que todo tratamento dói ou todo tratamento é indolor. Porque as pessoas têm sensibilidade e níveis de sensibilidade à dor diferentes, né? Então,
tudo que eu já fiz de estudos com a parte de laser, né, e LED de epilação, o componente dor está presente, né? Claro que ele vai variar de acordo com cada pessoa e, no caso do laser, sempre o tipo foi, né, sempre ela teve presente. Porque, claro, eu comparo eu e a minha mãe fazendo. Minha mãe, ela tem um fototipo 5 e a gente fez tratamento com o mesmo equipamento de laser e, claro, que havia uma diferença de sensação pelo meu fototipo, que é bem mais baixo, e o dela. E somos pessoas, vamos dizer, né, que poderiam estar tendo a sensação parecida. Então, isso é muito difícil de ser avaliado, mas não existe, porque nós estamos trabalhando, como vocês mesmos falaram, com algo que é uma fototermólise. Tem calor, tem sensação, tem essa resposta que não há possibilidade de ser 100% indolor, a não ser que essa pessoa tem a área também, vai ter, pela característica da pele e do pelo, sensações de captação diferentes. Eu sou uma pessoa, o melhor fototipo do mundo, enquanto paciente que fiz há muito tempo atrás laser, quando começou o laser. Não tive qualquer tipo de queixa de dor, porque eu sou branca de pelo negro. Então, eu praticamente fazia a sessão e não sentia quase nenhum incômodo. Tem um bom limiar também. Mas isso não significa que aquela máquina era uma máquina diferenciada por causa disso. Em relação ao nosso estudo, a gente pegou fototipos baixos e altos, usamos, né, resfriamento e doses praticamente padronizadas, porque era um estudo. Claro que isso se modifica quando eu atendo um paciente, porque eu preciso adequar, mas a gente teve todo o grupo fazendo o tratamento sem qualquer problema em relação a essa diferenciação de fototipo, o que a gente sabe que não acontece no laser, né? Então, se eu pegasse esse mesmo grupo e fizesse a submissão desses pacientes a um equipamento de laser, eu teria aí, dependendo, claro, das características, diferenciações, e a gente teve, claro, limiares diferentes. Um que falava, a gente coletou esses dados, a gente colocou na pesquisa, eu senti mais, eu senti um pouco menos. Mas nada que houvesse um impedimento ou a dificuldade de utilizar uma mesma padronização de parâmetro em todo esse grupo, né? Eu acho que é uma coisa importante também a ser mencionada sobre isso, são vamos dizer assim, aquelas especificações, né, que são colocadas pela empresa, né? Porque tem gente que inventa coisa, fala que não precisa usar o gel, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, e fala assim, caramba, o equipamento, né, existe um P&D, existe a qualidade, existe coisa, o equipamento sai para ser feito de tal forma, com tais instruções. Aí a pessoa acha que ela é muito experiente, que ela tem não sei quantos anos, e aí fala assim, não, isso aqui é besteira, não precisa. Aí vai lá, né, não usa, não faz, não acha que é muito experiente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar assim, né, ter a prática com a Felícia, com a Maiara e tudo, né, que tem uma prática muito grande na velocidade de mão, de manípulo e etc. E tem gente que acha que tem e não tem, aí coloca lá uma determinada frequência, vai ver, está dando um disparo em cima do outro, ou então não usa gel, ou então não usa... Então, assim, aí depois vai reclamar, mas eu tive isso, mas você está usando errado. Então, é uma coisa também que acho que é importante falar, né, que precisa, né, fazer o treinamento que a Docs, né, tem aí, ou fazer uma outra coisa, um outro curso especializado no Roloniac, precisa seguir as instruções que são feitas pela empresa. A gente não está estudando isso há não sei quantos anos para a pessoa chegar lá e achar que pode fazer do jeito que ela quiser, né? Eu concordo com a questão da dor. Eu, por exemplo, né, eu acho que meu fototipo é 3, né, pelo que eu, mais ou menos, eu sei assim, mas, Nossa Senhora, como todo bom homem, né, sou fresco pra caramba. Então, essa coisa da subjetividade, ela realmente é importante. Fases do ciclo menstrual na mulher,
Tudo tem uma série de coisas que vai influenciar, né? E a questão também que a gente aprende, olha, o acoplamento do manípulo, né? Ah, se abrir o arco de energia, vai doer, vai fazer. Então, assim, tem várias coisas. Um tema que a gente trouxe, divergência angular do feixe gaussiano. O pessoal tem uma noção idealizada do laser, de que o laser, eu vi os desenhos, saiu um monte de raio, assim. Por isso, talvez o retilíneo, o professor, os tais dos fótons retilíneos, tem muita gente assistindo muita Jornada nas Estrelas. A luz só pode se propagar em feixe, né? E esse feixe ele tem uma divergência com relação ao spot. Muitas das intercorrências que acontecem, ou muitas das dor que acontece, não é só o erro de parametrização e erro de escolha de fototipo. É o descolamento do spot da área alvo. E a teoria é porque o laser, por exemplo, que aquece muito para do tempo, esse resfriamento que é feito por ao longo do dia inteiro de aplicações, ele começa a perder resfriamento, porque você vai dando múltiplos disparos, ele vai o calor sendo a Peltier. E daí a profissional, para não ver os pacientes pular da maca, ela faz o spot da pele. E ao descolar o spot da pele, eu superficializo a ação do feixe, que foi desenhado pelo fabricante para funcionar na pele. Então, tem muito disso para gente, para ser falado. As razões pela qual uma característica do LED é que ele não perde o resfriamento. Além de ele resfriar muito, ele não perde o resfriamento. E já vou responder uma pergunta que a menina já mandou umas 3 vezes aqui, é rapidinho. Gente, o fator é temperatura. Se baixar muito a temperatura do Holoniac para dar muito tempo com o spot, você vai ressequido antes do disparo e pode ser que a temperatura que você tenha que entregar não vai ser suficiente. Então, a gente sempre tem no nosso treinamento, que é dado para quem está nos nossos cursos, que esse teste de sensibilidade. A última coisa é fugir daquilo que foi colocado no manual, porque você tentar ficar modulando o regulamento de maneira imprópria, para tentar dar conforto, pode ser erro de parametrização sua, outros erros que podem sim levar a você estar dando uma dose não pelo equipamento, mas pela configuração que você colocou e pela maneira como você está aplicando. Perfeito, ótimo. E uma outra coisa, Dona, é que também surge muita dúvida, né? E o pessoal às vezes come bola aí, é a questão do fototipo em diferentes partes do corpo, né? Isso também é uma coisa importante. Cada vez que você vai mudar uma parte do corpo, você precisa ajustar novamente, porque muda, né? Então, às vezes, a pessoa aí naquela correria da produtividade vai fazendo, né? E pega, por exemplo, uma virilha, pega uma região íntima, pega uma coisa e acaba também tendo intercorrência porque não ajusta o equipamento. Então, só que eu lembrei aqui de comentar isso. Michele, quem que pode responder para a gente sobre edema perifolicular? Edema perifolicular da Paty. Patrícia, tem muita gente que está conseguindo me ouvir, está tudo horrível aí. É melhor você perguntar, Carlos, porque tem hora que fica ruim. Mais uma vez, não só o Holoniac veio como uma adaptação, a necessidade de evoluir dentro do ambiente de fotodepilação, mas aqueles também que estão ensinando precisa também procurar saber sobre a tecnologia. Tá? A pergunta é, edema perifolicular é sinal de depilação de sucesso? Então, isso precisa ser respondido. Bom, sinal de depilação de sucesso, a gente quebrou a cabeça para descobrir qual era, né, Carlos? A gente sofreu bastante para achar esse caminho. Se fosse tão simples, seria muito fácil.
É claro que o edema, né, a inflamação é uma resposta e ela vai acontecer e existe, mas isso não vai ser um sinônimo de que o resultado está acontecendo. Dentro dos marcadores, a gente até usou um marcador, que é o CD68, que ele mostra essa questão da presença, mas ele também mostra que após acontecer o acontecimento do infiltrado, a gente teve a involução. Porque não adianta você ter o edema, é como eu falei, o ciclo do pelo. O pelo ele morre, mas ele renasce. Então, ele naquela fase que ele está no processo de involução, de passar para a fase telógena, ele vai entrar nessa característica, mas depois isso vai acabar terminando e ele voltando. Então, isso não é a única característica, ou não é uma característica que sinaliza esse processo. A gente precisa ver essa involução e por isso que na pesquisa nós usamos outros tipos de marcadores que não só mostravam o infiltrado, o edema, a inflamação, mas que também mostravam a degeneração, a fagocitose e a total, realmente, a total absorção de toda essa estrutura que acabou, né, morrendo. Então, isso não tem como realmente funcionar. Tem que dar trabalho, viu? Achar as respostas não é fácil, não. E uma outra coisa que eu queria também comentar, que esqueci de falar da dor, no outro trabalho que a gente fez, a gente acompanhou 24, 48 horas após a aplicação, né? Nos fototipos alto e tudo. E a gente não teve nenhum problema com nenhum paciente em 24, 48 horas. Então, assim, aquela coisa, o teste de sensibilidade, no momento vai sentir alguma coisa. Eu, por exemplo, quando a Mayara foi fazer na minha orelha, eu quase grudei no teto, assim, né? Porque a orelha não acopla, né? Não tem superfície, né? Então, mas o efeito foi muito bom, né? E, na verdade, eu só tive coragem de fazer uma sessão. Mas, porque eu falei que homem sabe como é que é, né? E ela queria fazer dentro do meu nariz ainda, quase morri. Mas você pega lá o voluntário, acompanha 24, 48 horas, você não tem problema nos dias seguintes de dor, de hipersensibilidade. Pelo menos, né, pode ter. É claro, gente, é uma coisa que eu quero falar para vocês assim, tá? Biologia não é matemática, tá certo? A gente tem que entender que até para medicamento existem exceções, né? A gente fala assim, olha, eu sou farmacologista, eu tenho livre docência, pós-doutorado, tudo em farmacologia. E eu falo assim, nós temos medicamentos hoje no mercado que chegam a ter 50% de pacientes que não respondem. E aí, não, aí pro medicamento, é legal, pode, porque é farmacogenética e tal. Aí a gente vai, de repente você pega um paciente que não respondeu, né? E aí você faz, e aí já começam a meter o malho. Então, pode existir algum paciente, sempre vai poder, tá? Mas igual tem uma moça que colocou aqui, né? Espaço B, se não me engano, atende 300 pacientes por mês e tem resultado mega satisfatório com isso, tá? O 100% é uma coisa, eu acho que é complicado. Desconfie se você falar assim, 1% de alguma coisa, porque isso em pesquisa eu digo que né, mas então alguns recados assim para vocês um pouco senso crítico, tá? Michele, e agora, porque eu já tenho uma outra live, mas deixo você falar, porque existem muitos questionamentos que as pessoas têm, que a gente se sente muito feliz em poder ajudar e esclarecer, porque realmente a falta do conhecimento, como o mesmo Carlos falou, leva a conclusões, às vezes, absurdas e acaba criando informações que não são corretas.
Mas eu deixo um grande abraço para todo mundo que está aí na live, agradecer a Michele, ao Carlos e ao Rodrigo por dividir esse tempo pela essa conversa, esse bate-papo. Foi um prazer estar aqui, mas tenho compromisso agora e não vou poder continuar. Deixo vocês aí. Continue, porque essa turma... Um beijo, gente. Tchau, boa noite para vocês. E eu acho que a gente precisa fazer mais vezes. Exatamente, vamos marcar essas ideias e é sempre um aprendizado passar um minutinho que seja com vocês e tanta informação. E aí eu começo a despedir aqui, já tem o cachorro querendo aparecer na live. Mas então vou deixar para ela aparecer na gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Mas ficou também pouca coisa para... Se eu não me engano, alguns são a Dox versus alguns, né, de tecnologia, de futuro. Queria que o Eduardo falasse sobre isso. Escreve para mim. Escreve para mim, eu falo. Gente, Rubens mandou uma mensagem falando que está tendo dificuldade. Rubens, eu acho que o que a gente está tentando demonstrar aqui é a mais correta que a Doxy pôde dar a todos os seus que estão tendo uma dificuldade ou outra, não está tendo resultado, está tendo paciente que está reclamando muito de dor, que a gente demonstrou aqui o que uma empresa tem que fazer para dar resposta, né? Então a gente está demonstrando aqui, à luz da ciência, né, que o equipamento dá resultado, que o equipamento tem um fator dor totalmente tolerável e superior até o do laser. Então peço para você, entre em contato com o time técnico, reagindo no treinamento. A gente vai ter a maior satisfação do mundo, a empresa que tem a melhor tecnologia para fotoepilação. Tá? Perguntas. Faça as perguntas agora, Michele. Só dá um joia para mim, é isso? Vou comentar também aqui uma coisa que colocaram aqui, de um rapaz que colocou que tentou usar. Não indica, tem gente que tenta usar corante para pelo branco, usa isso, usa aquilo, isso não é indicado, né? Então, as especificações lá da empresa, da qualidade, né? Usar o gel lá. Então, adicionar outras substâncias também não é uma coisa indicada, viu? Vamos lá. Rolar aqui a concorrência. Então, comecei falando lá atrás as razões pela qual a gente colocou um LED no mercado, que essa substituição da fonte de luz impactava realmente no fator eficiência termodinâmica, e eficiência termodinâmica está ligada à habilidade do equipamento, né? Consequentemente, a sustentabilidade financeira do seu negócio, chamado custo por disparo, que ninguém quer fazer, né? A Doxy apresenta, foi a única empresa que apresentou um teste report, apresentou um ensaio técnico, onde a gente demonstrou o porquê a gente fala de 100 milhões de disparos. Porque o que a gente vê por aí é assim, a minha garantia é infinita, mas ela dura 2 anos. Infinito 2 anos, para mim, é um absurdo. Tá? Tem outra coisa. LED no mercado, comprimento de onda específico. Precisa decidir o que está no manual está falando em range e o que está sendo colocado no mercado é que tem comprimento de onda único. Ficaria feliz se fosse realmente único, porque hoje o professor Rodrigo, Dr. Rodrigo, já demonstrou que a faixa que a gente trabalha é uma faixa que é específica para ter mais absorção por cromóforo, melanina, mas menos absorção por outros cromóforos.
Quando eu escolho um único comprimento de onda para isso, eu vou fugir completamente dessa faixa, tá? Então, vocês são, se tem um de um só, do ponto de vista físico, é vantagem para quem tem um range que trabalha na melhor absorção possível para o cromóforo-alvo dedicado a isso, que é a melanina, e menor do que dos outros. Eu já vinha falando em outras vezes, falando sobre o laser de diodo, sobre os lasers de cavidade. Não é novidade para ninguém. O que eu venho falando é que o Holoniac não é melhor do que o laser A, B ou C. O LED, a tecnologia por fotodepilação LED do Holoniac é melhor do que o bom equipamento de laser de diodo, mas que comparado ao Holoniac perde em especificações, perde em eficiência e em acesso, que é tudo isso que a gente veio falando hoje, tá? Em suma, o Holoniac é o melhor equipamento de fotodepilação do mundo. Eu não tenho dúvidas mais disso. Já sabia quando convenci a empresa a enfiar um monte de dinheiro para encarar uma briga, e agora estou tendo essa certeza à luz da ciência, com gente tão brilhante. Eu fico lisonjeado em trabalhar com o professor Rodrigo, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, de fotônica do mundo, tá, gente? Então não é qualquer pessoa que está falando aqui com a gente. Então o Holoniac, perante a concorrência, é melhor do que qualquer laser de fotodepilação, tá? Vamos lá. Uma pergunta que Oi. Michele. Escreve para mim. A Michele está me escrevendo aqui no WhatsApp. Pergunta na tela. Não entendi. Perguntando? E agora travou mesmo. Agora ela travou. Parecido aqui para mim. Porque é mais difícil eliminar os pelos nos homens do que... Uma boa pergunta. Eu não sei responder isso para você. Eu assim, não vi no trabalho que a gente fez essa diferença. Eu também não tenho essa informação, a não ser a informação que a gente já sabe que homens são mais sensíveis, né? Tem a questão hormonal, que também pode influir, mas com o Holoniac, homens e mulheres. E o resultado, mas pode haver diferença entre eles. Tem mulher que reclama mais, por exemplo, tem mais dor hormonal, vai depender muito do período que você está aplicando. Então, são coisas que não são relacionadas ao mecanismo de ação do equipamento. Tá? Inclusive, tem pessoa comentando aqui que percebeu o contrário, que acha até mais fácil aqui. Mas, enfim. Tá. Bom. Se alguém puder fazer as perguntas aí. Nossa, eu pulei um monte de pergunta aqui. Agora estamos tendo aqui uma... Como é que tá? Deixa eu ver. Eu não sei. Olha, pessoal, isso é uma coisa aqui, ó. Tem
tinha que fazer 2, 3 manutenções. Uma coisa que eu percebo hoje também é o que o Carlos colocou aqui, muito, muito bem colocado. Hoje a gente tem uma variação hormonal exógena muito grande, porque a gente tem hoje, tem algumas coisas nem é bom falar, mas essa questão de administração hoje de hormônios, né, nesse mercado fitness e beleza, né, como farmacologista posso falar isso, ela é gigantesca. Então, assim, a administração hoje, você observar no mercado fitness, vamos dizer assim, quem não faz uso de reposição hormonal, vou falar reposição para não falar, né, mas uma administração, uma suplementação hormonal de testosterona e outras coisas. Então, aí você realmente vai ter uma influência na questão de crescimento de pelo, né? Então, eu concordo com o Eduardo, assim, não tem nada a ver com o mecanismo de fotoepilação e outras coisas, mas sim a fisiologia, de repente, um outro quadro aqui, né, de reposição, de suplementação hormônica, né? Isso é importante a gente entender também. Gente, quem tiver mais perguntas depois, pode fazer perguntas diretamente para mim, pode entrar lá na Docs, pode entrar e fazer as perguntas. Quero pergunta cabeluda, aquelas difíceis de responder, gente. Pode perguntar. Até hoje eu tinha falado assim, gente, entra aqui e pergunta. Tudo que vocês quiserem perguntar. Eu vou responder a todo mundo. Gente com perguntas capciosas também, respondo todo mundo. O prêmio que o Roloniak recebeu, eu vejo ele muito como uma consagração dos consumidores do equipamento, que foram lá e votaram. Esse, para mim, assim, eu fico muito lisonjeado pelas pessoas que foram lá e votaram, porque esse é o maior prêmio que a gente pode ter. O reconhecimento de quem está fazendo uso, fazendo sucesso do equipamento e dos pacientes que estão se livrando dos pelos. A Pam falou assim, pergunta cabeluda com o Roloniak é impossível. A Pamela faz isso. Adorei. O Roloniak já elimina esses cabelos, esses cabeludos. Agradeço demais a todo mundo que foi lá e votou, porque o reconhecimento de vocês para esse prêmio foi a maior importância para a gente. Transformar a vida de quem está comprando, metendo grana no bolso com o equipamento, e a vida dos pacientes. A gente quer impactar positivamente a vida das pessoas e é com esse propósito que a gente criou o Roloniak. Professor, quero agradecer imensamente, é uma honra ser seu amigo, é uma honra poder contar você, colega aqui dentro da Docs, tenho o maior orgulho disso. A gente gosta muito do seu trabalho, falo em nome de todo mundo da Docs. Sempre falo para todo mundo, tá vendo aquele cara lá? É meu amigo, é meu amigo. O professor é autoridade, meu colega Ospiano, ele é autoridade naquilo que ele fala. O professor é um dos maiores pesquisadores do mundo, inclusive há pouco tempo atrás foi reconhecido na área de fotografia. Então, professor, quero agradecer muito, quero agradecer a Michele. Michele, sai do mato, vem aqui para a cidade grande, Serra, fibra ótica de 300 mega aqui, não trava nada, tá? Obrigado, mestre, obrigado a todos vocês que estavam aí. Vão lá e manda pergunta cabeluda para nós. Tá. Gente, eu queria, só antes de vocês desligarem, aproveitar aqui, ó, e falar, né, de novo para vocês seguirem meu Instagram novo lá, que é profrodrigo.phd, porque o meu outro Instagram foi inexplicavelmente tirado do ar. E até hoje a gente não tem explicação, a gente está até acionando aí na justiça para ver o que aconteceu. E falar para vocês que a gente está também, só se me permitem aqui, a gente está criando um espaço presencial aqui em Anápolis, então pedir para vocês seguirem também a Interligare Educacional, dobra o E aí, Interligare Educacional, que é o nosso espaço físico
de treinamento que a gente está montando aqui em Anápolis, já está entrando no ar aí. Então aproveita aqui essa audiência aqui da Docs, porque aí vocês vão ver na prática, né, o Roloniac, vão poder fazer treinamento aqui também. Então aí a gente conversa, mas segue lá para a gente poder conversar mais também. Valeu! Tá E bom. obrigado pela oportunidade aí da Michelle e Eduardo novamente. E daqui a pouco eu espero vocês aqui. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Beijão. Michelle, tô com saudade, Pessoal, viu? Vê se você não me nada. esquece. Também. Então tá. Bem. Eduardo, eu vou ver em breve. Beijo. Um beijo, pessoal. Valeu.